A relação com a mãe é uma das relações mais importantes da nossa vida. Talvez a mais importante, mas é também aquela na qual nós encontramos maiores fontes de conflito, de dificuldades e também de desentendimentos. Isso porque a relação mãe e filhos se reveste de vínculos sistêmicos muito profundos, que começam desde aquela conexão e ligação biológica até os significados afetivos e os vínculos dentro do sistema de origem. Então, nesta relação, é muito frequente que haja desentendimentos, que haja projeção de expectativas, que haja demandas excessivas, ou que haja relação de apego, de dependência, de proximidade que não permite ir para a própria vida. A pergunta, então, que nós fazemos é: como nós curamos a relação com a mãe? Esse é um tema fundamental em constelação familiar. Diz respeito à ordem e ao lugar que cada um de nós ocupa dentro do sistema. Sabemos, dentro da filosofia sistêmica, que para fluir na vida é preciso estar conectado em um vínculo de honra, de respeito e de gratidão. Ninguém se move para o mais na vida sem honrar a fonte da vida e aquela que nos permitiu existir nesse mundo através do seu próprio sacrifício. No entanto, esta relação é revestida muito frequentemente de emaranhamentos que vêm às vezes de muitas gerações e leva com que as mães busquem nos filhos algo que os filhos não têm para dar ou que os filhos, por amor cego, desejem retribuir à mãe de uma maneira inadequada àquilo que receberam. Então, quando nós falamos de cura na relação com a mãe, isso passa necessariamente pela compreensão do nosso lugar dentro da ordem familiar e a percepção de qual postura, nesse lugar, nos ajuda a nos mover para o mais. Assim, o que verdadeiramente auxilia-nos a sermos livres para a vida é o olhar de respeito que reconhece a força, o olhar de respeito que deixa com a mãe o destino que pertence a ela, o olhar de respeito que a reconhece grande dentro da grandeza na ordem familiar, o olhar de valor que reconhece aquilo que está cheio, o olhar de respeito que sabe que ali nós não podemos resolver nada ou não podemos salvar aquilo que a fantasia do amor cego sempre deseja na relação com a mãe. Também ajuda a perceber que o olhar para si mesmo como continuidade do amor materno e paterno e o respeito da mãe em si auxilia-nos a ir para a vida de uma maneira mais leve. Afinal de contas, quem fica ali o tempo todo querendo mudar a mãe, quer salvá-la. Quem fica ali o tempo todo querendo transformar a mãe, quer resolver algo nela. Quem fica ali dependente continuamente da mãe sem assumir a autonomia da sua vida, espera infantilmente algo dela e também quer fazer algo por ela. Assumir, portanto, o seu lugar dentro da ordem familiar é assumir o direito de assumir a própria vida, o direito de construir o próprio destino, o direito de caminhar para aquilo que são as direções do seu coração e da sua vida e, claro, pagar o preço que isso custa. Então, para que os conflitos com a mãe se resolvam dentro de nós precisamos abdicar da fantasia de salvação, precisamos aprender a respeitar a ordem familiar, precisamos aprender a reconhecer a grandeza da mãe, precisamos aprender a nos ver como continuidade do amor dos nossos pais, precisamos compreender que gratidão é fazer valer o sacrifício daqueles que vieram antes e levar a vida mais adiante, e precisamos assumir, sobretudo, a autonomia e a responsabilização do cuidado e da decisão na nossa vida que leve para o mais. Estes são princípios essenciais que levam a estabelecer as atitudes que são consequências deles. A atitude de colocar limite, a atitude de aproximar-se ou afastar-se um pouco, a atitude de saber no que se envolver ou deixar de se envolver, no que atender ou deixar de atender, o que valorizar ou deixar de valorizar, o que se preocupar ou não. Em geral, as pessoas ficam muito focadas nesses temas que são da superfície, sem olhar
para os movimentos que estão em profundidade. Assim é comum que a gente receba as perguntas: como é que eu lido com uma mãe narcisista? Como é que eu lido com uma mãe que invade? Como é que eu lido com uma mãe que controla? Ou como é que eu consigo deixar de ser dependente da minha mãe? Porque as pessoas estão focadas nas características do ego e das relações superficiais, mas elas são efeito deste movimento sistêmico que está no mais profundo. Quando a gente então pode olhar para essa estrutura subjacente aos comportamentos, podemos mudar a base daquilo que norteia as atitudes da superfície. E elas ficam mais fáceis, mais resolutivas e, sobretudo, nós encontramos posturas de pacificação na vida. Então nós curamos a relação com a mãe, cuidando do filho ou da filha dela, olhando para nós, olhando para o nosso lugar na ordem familiar, para a nossa forma de vinculação, desistindo de mudar os pais, desistindo de criticar ou de exigir, olhando para a autonomia do cuidado e assumindo a postura de responsáveis por nós mesmos. Em suma, isto é a tarefa de adultecer na vida e encontrar a liberdade de fluir para o mais. Você já experimentou isso? Ou está precisando olhar para estas questões e tomar decisões importantes? Mergulhe em si mesmo e nos seus vínculos e permita que esta consciência possa facilitar os movimentos que você necessita fazer para liberar-se para a sua própria vida. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse tema te toca ou se você acha que pode ser importante para a sua vida, também pode ser para de muitos. Então, compartilhe com quem você ama, com quem vive conflitos dessa mesma natureza. Vamos espalhar aquilo que expande a consciência.